Estudando esta epístola de Tiago, e hoje nós vamos falar do versículo 1 ao versículo 10. O que nós encontramos aqui? Nós temos alguns conselhos de Tiago acerca de qual é a nossa verdadeira luta, qual é o nosso verdadeiro confronto, né? O que nós estamos guerreando. Então Tiago, quando ele vai apresentar esta questão de qual luta nós temos, Tiago vai dizer que a nossa luta ela é contra o pecado. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Tiago vai colocar nesse capítulo 4 que toda situação de pecado, tudo aquilo que nós fazemos que está fora da palavra de Deus ou da vontade do Senhor, nós estamos pecando. E esse pecado, ele não somente nos afasta de Deus, mas ele nos priva de viver a promessa, a plenitude da intimidade com Deus. Ele nos priva de viver um relacionamento com Deus. Então, Tiago, quando ele vai apresentar acerca desse pecado, ele vai dizer que nós nos tornamos amigos do mundo e inimigos de Deus quando nós pecamos. Então, percebe que Tiago ele coloca dois pontos. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. Não existe um meio termo. Não existe um muro para a pessoa ficar em cima. Tiago vai dizer, bom, aquele que se torna amigo de Deus, ele automaticamente ele se afasta do mundo. E o que é uma amizade com Deus? É você viver uma vida de intimidade com Deus. Uma intimidade tão grande que o próprio autor aqui, o próprio Tiago vai dizer que o Espírito tem ciúmes de nós. O Espírito Santo. Por quê? Porque nós criamos um vínculo profundo com Ele. Esta palavra, ela se torna perfeita para nós, nessa tarde. Perfeita. Sobretudo, para quem está em busca de um recomeço, que é o caso de vocês, está em busca de uma nova vida, né? Uma vida depois de sair daqui e recomeçar lá fora, né? E é justamente o que o Tiago está dizendo. Ou você se torna mundano, ou você se entrega ao mundo, ou você se torna amigo do mundo, ou você vai ter uma vida com Deus. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. O que eu li para vocês semana passada? Semana passada nós falamos de Tiago capítulo 3. E o que Tiago falou no capítulo 3? Que não tem como de uma mesma fonte sair água doce e água salgada, amarga. Não tem como. Não tem como nós estarmos com uma vida com Deus e ter uma vida no mundo. O inconstante, o morno. O que é o morno? O morno não é nem quente nem frio. O morno é o meio. O morno Deus vomita. Porque não tem como nós estarmos em cima do muro. E o que Deus quer de cada um de nós, e eu também me incluo nisso, é um posicionamento, é uma escolha. É nós decidirmos por uma nova vida. E aquele que não decide, aquele que não se decide, a vida conduz ele. E a vida leva para onde ela quer levar. É um navio, é um barco que é jogado para qualquer parte da água. Por quê? Porque não tem um foco. Tiago está dizendo, não, nós temos que ter amizade com Deus. E no momento que nós nos tornamos amigos de Deus, naturalmente, as coisas do mundo, elas perdem o sentido para nós. Então, aquela amizade, né, aquele meio que eu vivia, aquele fluxo que eu vivia, aquela vida, aquele estilo de vida que eu tinha, aquilo deixa de fazer sentido para mim. E é muito difícil nós chegarmos nesse nível. Mas é um nível que nós devemos buscar. Esse nível de você ter amizade com Deus. Então a primeira coisa que Tiago destaca é isso, né? Que as nossas lutas, elas são internas porque nós estamos nesse conflito diário. É o mundo te chamando todos os dias, mas a intimidade com Deus te puxando para a presença dele. Depois ele vai dizer assim, olha, no versículo de número 6, que antes ele dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Humilde aqui não é uma pessoa, a humildade que Tiago está colocando aqui, não é aquela humildade da pessoa
se vestir bem simples, né? Não é aquela humildade da pessoa morar numa casinha muito simples. Não, não é essa humildade que o texto está dizendo. Quando o texto aqui de Tiago está falando sobre humildade, ele está falando de nós reconhecermos a dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Né? Então isso é um posicionamento de humildade. De estar em total dependência de Deus. Tiago vai dizer que ao soberbo Deus resiste. Quem é o soberbo? O cheio de si. Quem é o soberbo? É o autoconfiante. E se existe um sentimento perigoso, que eu tenho visto, e eu sempre falo, né, ao ministrar dentro de um lugar como esse, um sentimento perigoso é o sentimento da autoconfiança. É aquele sentimento de eu estou bem, eu consigo. Né? Geralmente a pessoa que morre afogada, principalmente em represa, são pessoas que sabem nadar. Porque ela é tomada de uma autoconfiança. Ela olha para o outro lado, eu consigo chegar lá. E ela vai. E às vezes não consegue voltar. Ou às vezes no meio do caminho ela percebe que não era tão simples. A autoconfiança é aquele sentimento que às vezes toma aquela pessoa que passa aqui dentro e ela fala, não, mas eu estou bem. Eu já estou há 3 anos limpo. Eu já estou há 5 anos. Né? Eu já estou há 6 anos. Então, assim, eu posso fumar um cigarro, porque eu tenho um controle. Eu sei até onde eu posso ir. Eu posso tomar uma lata de cerveja, não tem problema nenhum, porque eu sei até onde eu posso ir. E essa autoconfiança, ela é muito perigosa, porque ela leva a pessoa a sair do propósito de Deus. E Tiago fala não, que Deus ele resiste ao soberbo, o autoconfiante, aquele que é cheio de si. Nós temos vivido uma época em que as próprias igrejas têm ensinado para as pessoas que elas têm que confiar em si mesmas, que elas têm que ter essa autoconfiança, que ela tem que desenvolver essas capacidades dela interna, quando na verdade a Bíblia está dizendo, não, a gente tem que ser dependente de Deus. Porque enquanto eu dependo de Deus, enquanto eu estou debaixo da dependência de Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, o que eu tenho vem de Ti, e não é algo que é da boca para fora, mas é algo verdadeiro. Então Tiago fala o quê? Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. O que é dar graça? Deus dá forças para o humilde suportar. Ele continua, lembra de Paulo dizendo, Senhor, tira esse espinho da minha carne? O que Deus falava para ele? O que Jesus dizia? Eu não vou tirar, mas a minha graça ela te basta. Eu te dou condições para você suportar. Quando nós dependemos de Deus, Deus nos dá condições de nós suportarmos as tentações e as dificuldades da vida. Amém? Daí vem o versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O texto está dizendo muito claro que Deus ele não vai tirar. Seria muito mais simples, talvez, no nosso entendimento, se Deus tirasse a presença do diabo, a capacidade do diabo nos influenciar. Mas não é isso que o texto fala. O texto fala o quê? Que nós devemos resistir. Existe uma força chamada aqui como diabo que quer me puxar, que quer me afastar de Deus, que quer me fazer todos os dias sair do propósito de Deus. Não pense vocês que retomando a vida, as coisas serão mais fáceis. Pelo contrário, elas serão muito mais difíceis do que antes. Porque antes você estava totalmente à mercê. E ele jogava você para qualquer lado. Para você estar na presença de Deus, será necessário viver esta palavra aqui de forma íntegra, inteira. O resistir ao diabo significa o quê? Que vai ser uma luta constante. E o texto que eu sempre lembro, quando eu leio essa passagem, eu sempre faço uma ligação com o texto, que é o texto da tentação de Jesus. Quando lá em Mateus capítulo 4, depois de ele ser batizado e ele é levado para o deserto, o diabo tentou ele por 3 vezes. E Jesus, nas 3 vezes, ele resiste, ele usa da palavra, ele não cede. E o que acontece depois da 3ª vez? O diabo vai embora. E eu entendo que quando nós resistimos, que quando nós lutamos contra essas forças e nós resistimos, o diabo foge da nossa presença. Glória porque Deus nos dá graça. Amém? Aleluia, Jesus. Então tá difícil, estou com vontade, estou me sentindo fraco. Ore, busca, resista. E o Espírito Santo vai te dar forças. Amém? Amém. Daí vem o versículo 8. Chegai-vos a Deus. Percebe que o movimento não é Deus, é eu que me chego a Deus.
É eu que tenho que ter a sede, o desejo de Deus, né? Calvino dizia que o homem, ele é tão corrupto que até se Deus não tivesse a intervenção de buscar o homem não teria condições de decidir por Deus, escolher Deus. O que Tiago está dizendo é que nós devemos nos achegar a Deus, ter sede de Deus, ter o desejo de buscar a presença dele. Então ele vai falar: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Lavai vós mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Por que duplo ânimo? Tiago ele coloca esse duplo ânimo como uma inconstância que nós temos. E percebe que tem dias que nós estamos num momento melhor, mais espirituais, com mais desejo de Deus, mas existem outros dias que nós temos, parece que uma tendência muito mais à carne. Tiago está dizendo o quê? Nós de ânimo, de duplo ânimo, purifique os vossos corações. Porque tudo começa aqui dentro, no meu desejo, no meu coração. O pecado, antes de ele se tornar pecado efetivo, ele foi primeiro um desejo. Então você tem um desejo, e o problema não é quando você tem um desejo. O problema é quando você dá vazão ao desejo. Eu estou com vontade de fazer algo. Você pode até ter a vontade. O pecado estará quando você fazer aquilo que você está com vontade. Por isso que Tiago fala: purificai os vossos corações. Versículo 9. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O chamado de Tiago é para nós nos humilharmos na presença de Deus. E o fato, quando ele coloca aqui humilharmos, né, nós nos colocarmos na presença de Deus como coitados. Coitado de mim, tadinho de mim, eu sou pobre, eu sou miserável. Não é isso. Esse humilhar que ele coloca aqui é você reconhecer a sua condição de pecador. E falar: eu preciso da misericórdia de Deus. Quando a Bíblia fala lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, acerca da ceia, o que Paulo fala? Examine o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Quando eu me examino, eu não chego à conclusão que eu mereço participar da ceia, eu sou uma pessoa pura para participar da ceia. Não. O que eu reconheço? Eu sou um miserável, sou um pecador e eu preciso da misericórdia de Deus. Então, o reconhecer é justamente se humilhar e falar: Senhor, eu preciso de Ti, da Tua misericórdia. E quando nós nos humilhamos perante o Senhor, Ele nos exalta, né? Já tem uma palavra que diz que Deus, ele abate ao soberbo e ele exalta aquele que é humilde. Amém? Então que nós possamos, nessa tarde, nos humilhar na presença do Senhor e reconhecer a nossa condição de pecador. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Uhum.